Assim como a costa anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Vai um dia estar na casa do Senhor, e que me amo na tenda da perversidade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio que Ele já te abençoou, Aleluia. já renovou as tuas forças. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. Glória a Deus. Agradeço a Deus essa rica oportunidade que me foi concedido, pois confesso de meus irmãos, não é fácil, porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que devemos levar essa palavra. É uma responsabilidade muito grande, porque se nós não levarmos, não falarmos de acordo com aquilo que está escrito aqui, não haverá proveito, não seremos reconhecidos naquele dia. Mas se nós levarmos de acordo e guardarmos a doutrina, os mandamentos, tudo aquilo que está escrito aqui, você é bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Feliz por guardar essa palavra, porque a palavra do Senhor ela é para ser ouvida, a palavra do Senhor ela é para ser lida, assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro. A palavra do Senhor também ela é para ser guardada, entesourada no nosso coração. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra eu guardei, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Medita nessas coisas dia e noite. Aleluia. Está escrito assim, versículo 26. Lucas capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiu, bebeu, casava, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar. Amados, é muito importante este ensinamento de Deus para a nossa vida. Jesus aqui, falando acerca do reino de Deus, ele traz à memória um exemplo, Noé, e logo após Ló, dizendo: assim como foi no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem é uma referência à segunda volta de Jesus. Mas quando nós atentamos como o povo vivia no tempo
vendido. Mas no dia que Noé entrou na arca, houve um dilúvio, matou a todos. Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5 e diante, diz mais ainda: e viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. A maldade do homem era constantemente mal. O desígnio do coração do homem era perverso. O homem se tornou mal. E viu Deus que a maldade havia se multiplicado. E os homens, assim como foi no dia de Noé, também será no dia da volta do Filho do Homem. Porque no dia de Noé também eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas o que nos chama a atenção: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso nos chama a atenção. É pecado casar? É pecado beber? É pecado comer? Não, mas isso traz como exemplo porque eles estavam tão voltados para os seus afazeres, para os seus prazeres, para os seus negócios, que nem faziam caso, questão de Deus, não estavam nem aí para Deus, estavam se importados com as suas próprias vidas, com os seus afazeres, não se importavam com Deus. Quem é Deus? Quem é este Deus? Não sei. Como um dia de hoje, será que hoje está diferente? Quando você olha para a humanidade, quando você vê o homem, ele é amante de si mesmo, como vai declarar Paulo, dizendo nas suas cartas a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que no fim dos tempos haverá tempos trabalhosos, porque os homens serão egoístas, irreverentes, implacáveis, imorais, mas amantes dos prazeres e amigos de Deus, jactaniosos, não se importam com nada. Assim é a vida dos homens hoje, não se importam com Deus. Se você não deve falar, Jesus te ama, muitos acham que vai dizer: eu já sei quem é Jesus, eu já servi Jesus, eu sei quem é Deus. Mas pergunta: você quer servir? Não, não quero. É assim que está a vida do ser humano hoje. Estou mais voltado para os seus afazeres, para os seus costumes, para os seus prazeres. Não dou reverência para Deus. Hoje, amado, importante é que quero chamar a atenção para vocês. Os homens hoje, eles são, isto é, as pessoas, são irreverentes. Eles não reverenciam Deus, eles não glorificam a Deus. Assim como Paulo vai dizer nas cartas Romanos, deixaram de amar Deus para amar a criatura, para dar honra à criatura. Hoje você vai ver um homem, tem o seu nome escrito na calçada da fama, tem a sua estrela lá na calçada da fama com o seu nome, são aplaudidos perante os homens, são exaltados com a sua boca para os homens, recebem louvores dos homens, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Deus não reconhece aquilo que é estrelismo para o mundo, mas não diante de Deus. Aleluia! Aquilo que é estrelismo diante do mundo, mas não diante de Deus. E assim como foi no dia de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Estavam tão voltados para si, para suas coisas, mas não estavam nem aí com relação a Deus. E a mesma forma se ilustrar novamente sobre Ló. Porque no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Assim também será a volta do Filho do Homem, isto é, a volta de Jesus. Muitos vão estar
está o quê? Despreparado, tão voltado para as suas coisas, tão voltado, como já disse, torno a repetir, irreverente com as coisas de Deus. Isso é muito, escute o que eu vou falar, que nós estamos vendo hoje, a irreverência. Deus chegou a tanto tamanho, desculpe o que eu vou falar, que muitas vezes, até mesmo na casa, como eu digo, que é a casa de Deus, muitas vezes somos mal educados com relação até mesmo à palavra, que muitas vezes dizemos: olha, Deus está aqui, Deus está com seus olhos neste lugar, Jesus está aqui, mas muitos não dão o quê? Reverência a isso. Escute o que eu vou falar. Muitas vezes eu estou sentado, meia hora, 40 minutos. A mensagem pode não estar boa, estupindo, grande aquela mensagem, maravilhosa, mas eu, por reverência, eu fico sentado, porque eu estou dando honra à palavra que está sendo ministrada. Eu não procuro levantar, posso estar com sede mas eu deixo até os últimos instantes, porque precisamos ouvir a palavra. Assim como está escrito: aqueles que receberem um destes meus pequenininhos, a mim o recebem. Davi, amado, certa vez eu ouvi um estudo de um pastor que eu achei interessante. Ele era ex-maçom. Você sabia que na maçonaria, chega até o grau 33 da maçonaria, o mestre, quando chega para dar palestras, estudo, você sabia que é irreverente alguém se levantar na hora que o mestre está passando os ensinamentos? É falta o quê? Ele diz que é uma falta de respeito. É proibido que alguém se levante. Vi certa vez uma audiência de uma juíza, quando uma das convidadas, que ia ser testemunha, sentou no lugar errado. A juíza olhou: por favor, com gentileza, você pode se sentar aqui, esse é o seu lugar. Sente aqui até a última hora. E ela prontamente se sentou e tomou o seu lugar. E ninguém fala nada, porque é uma juíza, foi receber o quê? Autoridade para tal cargo. Enquanto mais o juiz ao Senhor, do Senhor, e quanto mais digno é de reverência, de glória, assim como Paulo vai declarar em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ele acrescenta mais direito a ele, pois a honra, a glória, o louvor, pelo século dos séculos, a ele. O que dizer do ditador da Coreia do Norte, que certa vez, em um desfile militar, olhando os seus soldados caminhando, fazendo aquele desfile que é lindo, aplaudível aos seus olhos, e um da sua família, seu tio, simplesmente tosquejou, cochilou na hora do desfile. Ele simplesmente pegou uma das suas armas, porque ele achou irreverente a ação do seu tio, cochilar na hora do desfile, porque ele queria que todo mundo visse, que todo mundo aplaudisse. Que Deus tenha misericórdia e salve nossos irmãos que estão presos na Coreia do Norte, são forçados a trabalhar em campo de concentrações. Mas eu já quero, amado, trazer nesta noite aqui, note bastante atenção no versículo 29, Lucas capítulo 17, versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia que Ló saiu de Sodoma. Esta palavra
Deus me deu. Certo dia, quando eu estava lá em casa, minha esposa estava vendo televisão, veio, se não me engano, era os 10 mandamentos. Rapidamente, não tenho muito costume de ver televisão, nada contra, porque você deve usar de uma forma sábia, porque ela pode te levar tanto para o bem como para o mal. Assim como também o celular, ele pode levar tanto o bem como te levar a ruim, ao mal. E quando eu olhei rapidamente, veio aquela mensagem no coração: saia de Sodoma. Aquilo me espantei. Saia de Sodoma. Nesse momento eu refleti. Sodoma hoje é uma prefiguração, é um simbolismo do mundo. Hoje o mundo é uma verdadeira Sodoma de Gomorra. Tudo que você olha quando você vai, até mesmo Sodoma tem invadido as casas de muitas famílias. Sodoma tem invadido até mesmo muitas escolas hoje. Sodoma tem invadido também os hospitais. Sodoma tem invadido até mesmo as igrejas. Sodoma tem invadido as escolas, as faculdades. Você passa esse dia de viagem, eu olhei para o outdoor, tinha um outdoor gigante na rua. Lá estava uma mulher com peça íntima, aposta para o mundo ver, para o mundo aplaudir, botando seu corpo à mostra, sendo que desejada. Isso é lascívia, desejo, causa desejo desenfreado. Quem é o homem que não é carne? Quem é o homem que não anda? O Senhor disse: oro, peço que não os tire do mundo, mas que guarde o mundo. Há cristãos encarnados, há cristãos também espirituais. Nós lutamos para alcançar o patamar da espiritualidade, porque assim como está escrito, revestido do Senhor e da força do seu poder, revestido. E logo mais também vamos ver na carta de Paulo aos Coríntios, o que é corrupto se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da incorruptibilidade. Quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vida. Onde estão mortos, Chacotó? Onde estão mortos, teu agrilhão? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Aleluia! Porque o salário do pecado era o quê? A morte. Mas o bom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É gratuito, é para quem quer, é gratuito. Isso é gratuito, é de graça. A vida eterna em Cristo Jesus. Sodoma e Gomorra, ela fazia parte de 5 cidades que geralmente também tinha Zoar, Adimá, Zeboim. Hoje estas cidades elas estão cobertas pelo Mar Morto. Se você está no sul do Mar Morto, ali está coberta. E certa vez eu vi um documentário, ali há muitas pedras de sal, de enxofre, até mesmo uma pedra que parece mesmo uma pessoa ali. Isso é provavelmente possível, pode ser a mulher de Ló. Provavelmente é umas que parece realmente um monumento, uma pessoa ali, você olhando. E choveu fogo e enxofre. O enxofre, ela é para matar, para que não nasça mais vida, não tenha mais vida naquele local. Há simplesmente morte naquele local. Não há nenhum requisito de vida naquela região. Sodoma e Gomorra está localizado no Vale de Sidim, próximo
Abraão e Ló saíram do Egito, e nós conhecemos uma história resumindo, que Abraão já era muito rico e também seu sobrinho Ló havia muita riqueza, e houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão, sendo mais velho, ele chega para seu sobrinho Ló: olha, para que no lar da divisão, briga entre mim e ti, entre os meus pastores teus, a terra está diante de ti, escolha para onde, se eu for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Diz a história, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 12, que Ló, ele viu toda a campina do Jordão, ele viu, ele se maravilhou, e parecia um jardim do Senhor, parece que ia para o Jordão, e aí Ló escolheu aquele local, aquelas campinas que era rica, que era maravilhosa, que era agradável aos olhos. Ali ele começou a montar as suas tendas até chegar até Sodoma. Ló, nós aprendemos aqui, é um dos crentes que aqueles que andam pelo que nós não andamos, não seguimos pelo aquilo que vimos, pelo aquilo que é material, pelo aquilo que não vemos ainda, porque assim como está escrito, igreja, o justo viverá pela fé. Se retroceder ele, não se compraz a minha alma, não terei prazer nele. A fé, a certeza, a convicção das coisas que se esperam, eu espero, tenho convicção que vou alcançar. Eu tenho firmeza nisso. Por que você está aqui? Por que a igreja se encontra aqui? Porque ela tem fé em Jesus virá. Aquele que fez promessa não tardará. Aquele que falou que um dia virá, ele virá no momento certo, na hora certa. Não é no meu tempo, não é no tempo do homem, não é no dia do homem, mas é no dia do Senhor. E no dia do Senhor, quando chegar esta hora, que você, meu amado, minha amada irmã, nós podemos estar prontos, preparados para este encontro, para esta reunião com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8, não atentando nas coisas que se veem, mas que não vemos ainda, porque as coisas que vemos são temporárias, são passageiras, são apenas um momento que você vê, vai logo passar. Por isso que Jesus vai falar para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome sua cruz e siga, pois que proveito ganhar o homem, o mundo todo pela frente, mas se vier, perdoe sua alma, o que dará ao homem em troca da sua alma. Eita, Pois quem quiser ganhar sua vida, perderá. E aquele que perder a vida, achá-la. A matemática de Deus é diferente. É quando perdemos aos olhos humanos, aí na verdade é quem ganhamos. Quando você perde os olhos, na verdade é que você está ganhando. Porque parece que perdemos. Quando o mundo olha a gente, isso é loucura. O que esse homem está fazendo? Está no quarto, está vigília, vai lá no meio da rua e fala deste Jesus. A palavra de Deus que é loucura, mas para nós que somos salvos, para nós que cremos, de Deus. aleluia. Porque não tem vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eita glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sodoma é muito comum nós ouvirmos esta palavra, parece que logo ela está ligada à sexualidade, ao pecado da sexualidade. Logo como Paulo vai dizer,
Senhor não poupasse, mas trouxesse como exemplo para nós, para que esteja registrado aqui. Qual foi o pecado da vez? Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 12, a palavra de Deus vai dizer que ele era homens pecadores, não somente pecadores, eram grandes pecadores diante de Deus. Ele usou a expressão grandes pecadores diante de Deus. Quando nós olhamos, sim, para a história, quando Ló se encontrava, resumindo, quando o Senhor se revela a Abraão e contarei a Abraão, o que estou para fazer, visto que Abraão será uma grande descendência, mas os pecados de Sodoma e Gomorra têm se multiplicado e chegado a minha presença. Descerei e verei se confirma isso que é chegado a mim. Amado, da mesma forma que nós olhamos hoje, o pecado de Sodoma, nós olhamos para aquela época, estava se multiplicando, crescendo, a ponto de chegar até Deus. E Deus se incomodar com aquilo a ponto de descer para ver se era realmente aquilo. Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é benigno, Ele é tardo em se irar, mas Ele pega, envia 2 anjos até Sodoma. E Abraão fica preocupado, porque sabia que o seu sobrinho Ló morava em Sodoma. E começa a interceder: Senhor, destruirá o ímpio com o justo, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de mim, Abraão, destruir o ímpio com o justo. Não fará justiça o juiz de toda a terra. E Abraão disse: se porventura vier 50 justos na cidade, me destruirá mesmo assim? Não, Abraão, longe de mim. Mas se porventura, Senhor, faltarem 5 para 50, não destruirei, resumindo até chegar 10. Mas quando nós olhamos, igreja, não havia nem 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Era um homem perverso, pecadores, grandes pecadores diante de Deus, a ponto quando chega aqueles homens até que entram os portões da cidade, e ali se encontrava quem? Sentado no banco da praça, Ló, brinca Abraão, o único homem justo, porque era comum naquela época, nas cidades, nos portões que representava a realeza, a força da cidade, saber ali nas praças, se sentavam os anciões, se sentavam para discutir as leis, os costumes, a dificuldade da cidade. Mas quando nós olhamos para a história, só tinha o quê? Ló sentado no banco de pedra ali naquela cidade, na praça. Quando aqueles homens chegaram já tardar da noite, Ló chega e se prostra: meu senhor, peço que não passe de mim, mas que passe a noite em casa. Trarei água para os pés para lavar. E o homem disse: não, ficaremos a noite na praça. Pelo momento de recusaram a proposta, eles queriam passar a noite na praça, mas por muita insistência de Ló, eles entraram na casa. E resumindo, para não prolongar muito, quando eles comem a refeição, a noitinha, Ló, cadê aqueles homens que agora há pouco vimos entrar na tua casa? Trazemos fora, pois queremos abusar dele. E outra linguagem das palavras dizendo: queremos ter relações com ele. Trazemos para fora
na tradição igreja, os viajantes que iam pela cidade, que ficavam na cidade, era costume abrigar os viajantes para eles descansar, para alimentar e no outro dia partiu para continuar a sua viagem. Mas ali, quando aqueles homens viram isso, olha, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Pretende ser juiz, ele aconselhava, ele julgava as coisas que eram certas e erradas. Mas aqueles homens, quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabe o que eles fizeram? Pedro vai falar, igreja, olha só, eu marquei aqui rapidamente para nós acompanharmos, se não me engano, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 6, reduzindo em cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as em ruína completa, tendo posto como exemplo, vendo a viver impiamente. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Eram homens insubordinados. Ele não respeitava, ele não obedeceu. Ele viveu de acordo com aquilo que achava melhor, fazia as suas próprias leis, as suas vontades. Era insubmisso. Mas o Senhor poupou Ló. Mas quando nós olhamos no versículo 8, porque este justo, pelo que via e ouvia, Ló, este justo, ele via e ouvia o que acontecia na cidade, e a sua alma atormentava com aquilo, com a maldade na cidade, com a injustiça na cidade. E quantos são hoje, amado, que também se proclamam ser igrejas, estão conformados com este mundo, com a imoralidade, com o pecado, já não é mais escândalo. Alguns dias atrás eu estava vendo de uma pastora que deixou o cargo de pastora, abandonou, apostatou da fé. Paz no que eu vou dizer, porque ela tinha um desejo de ser, sabe o quê? Estrito. Paz. Ela abandonou a carreira de ser pastora, de pregar a palavra. Mais espantoso ainda, que toda a família dela são crentes de raiz, ela viveu no berço do evangelho, mas no testemunho dela dizia que essa vontade, este desejo já estava no coração dela há muito tempo, ela não sabia como fazer, a ponto que ela abriu mão, fez uma escolha: eu vou ser estrita, eu vou tirar, vou apresentar perante o mundo, cumprir o desejo do seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia desta alma. Que o Senhor tenha misericórdia desta alma. Parece tão comum, tão normal isso. Não vamos longe. É triste, mas eu falo isso. Cantores que outra hora eram uma bênção. Tem um que hoje ele se declara abertamente: eu sou da Ubanda. Mas outra hora era louvado ao Senhor. Dizia: toda honra, toda glória seja ao Senhor. Lindo, lindo és o Senhor. Mas hoje está referenciando outros deuses. Mas assim está escrito na palavra do Senhor: porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, pela hipocrisia
da verdadeira fé. Fé, a fé que nos leva à salvação, a fé salvífica. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir ao Cordeiro de Deus. Acho que aquela parte de quero dar com valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Que nós possamos prosseguir, amado, prosseguirmos até o fim a este caminho, recebendo esta coroa, ainda que esta cruz, porém, possa estar tão difícil você carregar, mas a certeza, a convicção que um dia você trocará por uma coroa. Assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, tereis tribulação por 10 dias, mas sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Para a finalização desta palavra que o Senhor colocou no coração, saia de Sodoma. Sodoma não é teu lugar. Sodoma vai pegar fogo. Sodoma vai ser consumido. Sodoma vai ser destruído. Não vai restar nada de Sodoma. Os pecados de Sodoma têm se multiplicado, têm chegado até as narinas de Deus, e Deus há de destruir Sodoma, assim como já destruiu uma vez, há de destruir Sodoma e Gomorra de novo. Sodoma é o mundo, é um simbolismo do mundo, como já disse, estou a repetir. Hoje Sodoma está tão grande, está nas casas, está nos colégios, está na internet, está na televisão. Estão proclamando esse nome, estão anunciando, mas enquanto a palavra do Senhor vem: filho meu, sai dela, sai do meio dela, não compactue, não viva com seus pecados. Sodoma não é o teu lugar. Nós somos peregrinos nesta terra, nós somos forasteiros. Esse lugar não pertence a nós. Nós não temos moradia própria aqui. Certa vez eu falei, torno a repetir, amado. Você tem a sua família, você ama a sua família, você tem o seu filho, você tem a sua casa. Não te espante, não te escandalize o que eu vou dizer, mas ao mesmo tempo é como se não tivesse tudo isso, igreja do Senhor. Chegará o momento, no ressoar da trombeta, quando esta última trombeta tocar, quando a ordem for dada, nós, os vivos, estivermos aqui, nós seremos transformados. Nós seremos tomados para uma reunião com o Senhor dos ares, e Sodoma vai ficar para trás. Vai pegar fogo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, versículo 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Isso é referência para
leve para nós. Num dia que a igreja sair daqui, Eita, no dia que você for tomado, no dia que a igreja pentecostal missionária do Brasil, que está aqui neste conjunto, que está aqui neste bairro, for tomado, Sodoma vai pegar fogo. aleluia. Sabe? Porque a terra não está no estado de trefação, de podridão. Sabe por que a terra ainda não está nesse estado de podridão? Ainda não apodreceu de vez? Porque a igreja se encontra aqui. Aleluia. Palavras é trefação, né? Está nesse estado ainda, porque a igreja está aqui. O sal ainda conserva, ainda está conservando, para não deixar entrar nesse estado de podridão. Sabe por que ainda a escuridão ainda não tomou esta terra? Uma completa isolação, porque ainda há luz sobre a terra. Aleluia. E esta luz é eu e você. Esta luz é a igreja de Deus vivo, caindo o Senhor desde o alto do céu. Olha para a terra e vê as luzes ainda neste mundo brilhando. Aleluia. O Senhor dará ordem, assim como está escrito, e dará ordem aos seus anjos. Então, a igreja será pura. E o estado de preocupação, né, de escuridão total. E a terra vai pegar fogo. Tem um corinho que eu sempre, quando ouvi aquele corinho, já muita atenção. Mas esta terra vai pegar fogo, e aonde é que vai morar? Mas essa terra vai pegar fogo, e aonde é que vai morar? Eu vou, Jesus mora, é lá no céu. Eu vou, Jesus mora, é lá no céu. Eu creio. Eita, glória. Eu creio de todo o meu coração que quando nós somos chamados, no momento de um abrir e fechar de olhos, Aleluia. nossos olhos se fechassem para esta terra, eu irei contemplar cada um dos meus irmãos. Eu irei contemplar você sentado na mesa para receber o seu galardão, isto é, a sua recompensa. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Para nós finalizarmos a palavra, os pecados de Sodoma não era somente a imoralidade sexual, não era somente pecado sexual, mas Sodoma também ela negligenciava a hospitalidade. Já pensou isso? Era comum naquela época, naquele tempo, os viajantes entrarem na cidade e logo alguém bondoso, amado, convidava aquela família: não, passe a noite em casa, amanhã vocês já revigorados com força, seguirão seus caminhos. Eles negligenciavam a hospitalidade. Olha só, Judas, carta de Judas, para o final, Judas capítulo 1, do versículo 6. Glória a Deus, glória a Deus. Judas capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Está escrito assim. Judas capítulo 1 ao versículo 6. Em nós, que nos constituiu reino,
Lucas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos, os que não guardaram os seus estados originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tenha guardado sob treva e algemas em eterna, para o juízo do grande dia. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outro a carne, são postas para exemplo no fogo eterno, sofrendo a punição, se entregaram à prostituição. Ele traz o exemplo, um exemplo de questões reservadas para o fogo, para as trevas, para porque eles se entregaram às paixões, às festas da carne. Que nos chama a atenção que agora esse mês vai começar a festa do carnaval, a festa da carne, a qual muitos deixam suas famílias, deixam sua esposa e vão se entregar às paixões carnais. Me lembro quando eu saí da prisão em 2011, me lembro que era a festa do carnaval, estava bem para o frio, o próprio dos carecas, estava tendo cerveja ainda. Eu vi muitos amigos meus pulando naquela festa, aquela alegria, e quando veio a palavra do Espírito diz: o que eu tenho, o mundo não tem mais. Eita glória, aleluia! Os pecados de Sodoma, amado, era tão terrível, eu não poderia deixar de citar aqui, vendo uma referência, está escrito no livro dos Judeus, que havia uma época do ano que em Sodoma eles tiravam as suas famílias e iam para uma certa região da cidade, e lá eles iam fazer troca de casais, iam se prostituir, se entregar às paixões, se contaminavam aos prazeres. Depois eles, quando acabava toda aquela festança, eles voltavam para as suas casas. Veja só como estava o nível do pecado, tão grande, tão imoral, tão pervertido na cidade de Sodoma, que era comum isso. Será que nós não estamos vendo e ouvindo alguma coisa semelhante no dia de hoje, no pleno século XXI? Você já ouviu falar da Deep Web, o submundo da internet, a podridão da internet, ao lixo da internet lá, que eu vi certa reportagem, lá ensina tudo que é tipo de imoralidade, prostituição, ensinando até mesmo pais, vou dizer, é horrível isso que vou dizer, pai abusar dos próprios filhos, das filhas, ainda recém-nascido, criança. Olha o nível da podridão, o que é Sodoma, a podridão que é. Quando você abre a televisão, a internet, e lá aparece logo uma mulher seminua, eu fico tão perturbado, incomodado na minha alma. Desculpe, porque eu já saí de lá. Outra hora eu fui um prostituto, eu me entregue à imoralidade, ao pecado, à prostituição. Eu vivi lá, eu sei o que é isso, o que é pecado, o que é imoralidade da carne, o que é se entregar. Mas hoje eu sinto, amado, vergonha do pecado. Eu sinto vergonha. É isso que um cristão que é novo, nascido de novo, tem vergonha. Aleluia! Não viver mais. O corpo, você lava o corpo, você limpa aquele corpo, dá o banho, mas se você soltar ele, vai, se usa tudo de novo, se suja. Mas a ovelha, se ela cair no lamaçal, ela vai se lutar para sair daquele lamaçal, porque lugar de ovelha não é na lama, lugar de ovelha é no pasto. Eita glória! É o seu restart natural, é no pasto. Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quem entrar por esta porta, entrará e sairá, e encontrará pastagem, lugar de descanso.
guia mansamente as águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Aleluia. e me faz assentar à sua mesa. É tão maravilhoso, amado, e faz isso na presença do discípulo, diante do meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Lembra, eu fico incomodado quando eu estou no trabalho, eu já preguei, eu já falei para ele, porque você evangeliza, sim, evangelizo, você prega a palavra, você fala de Jesus, sempre que tem um tempo, que seja tempo ou fora de tempo, fale a palavra, pregue a palavra, porque haverá tempo que não se suportarão a sã doutrina. Aleluia. Não suportarão. Verdade, Eu Deus. vi no trabalho o jovem rapaz, ele fica passando no Kawaii. Hoje tem muitas alternativas, tem muitos para nós entender: Kawaii, TikTok, tem Facebook. Eu vejo quando ele está comendo, ele está ao mesmo tempo dele passando, e de repente aparece logo uma mulher seminua, rebolando, insinuando, chamando ele. Brinca, amarrado. Logo depois, novamente, porque o pecado, ele seduz, ele chama a atenção. Verdade. Fique de pé nessa hora. Eita, glória a Deus. Aleluia. Lá no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. Aleluia. Caiu fogo do céu e destruiu toda aquela cidade de Sodoma. No dia, torno a repetir mais uma vez, como já falei e falo em alto bom som. Num dia que você sair, no dia que a igreja sair, esta terra vai pegar fogo. O apóstolo Pedro vai dizer que ela vai ser consumida com fogo para purificação, para que não fique nenhuma raiz. Eita, E glória. como o Senhor novamente com uma palavra: eis que faço novo céu, nova terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Eis que faço nova todas as coisas, não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, porque Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Porque as primeiras coisas são passadas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu serei Deus, e eles me serão filhos, e terão novo nome na cidade celestial. Aleluia. Quanto, porém, aos covardes, aos adúlteros, aos idólatras, Eita. aos feiticeiros, aos abomináveis, e todos aqueles que amam e praticam a mentira, a parte da carne será anulada e arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Mas bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, cujos serão os sacerdócios de Deus, Glória a Deus. cuja morte não terá domínio sobre Aleluia. eles. Glória a Deus. Eita, meu Deus amado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.